Irmãos, eu de fato me sinto em casa. Pastor Márcio, pastora Joyce são pessoas que nós amamos de fato e de verdade. E hoje, por uma coisa muito especial que aconteceu na minha vida, eu estou mais feliz ainda. Meu bem, vem cá, faz favor. Quanto tempo tem que você não me vê pulando? Uns 3, 4 meses. Deixa eu falar com vocês. Ontem, você talvez não saiba, talvez não tenha a noção do que eu estou vivendo. Meio de janeiro eu fiquei de cama. Descobri uma hérnia, um problema na coluna genética que eu tenho e tal. Isso não vou contar a história grande para vocês. Mas a verdade é que eu não deveria estar aqui, eu tinha que ter desmarcado essa agenda. E por ser na Igreja Conexão, eu falei, não vou desmarcar. A Rita, meu bem, você tem certeza que você vai viajar até lá? Eu falei assim, eu vou. E aí saí de casa sexta-feira, pastor Márcio, pastor, que dia que você chegou? Se eu estiver bem, domingo eu estou aí. Se eu não estiver legal, vou na segunda, eu preciso repousar e tal, mas não expliquei para ele muita coisa. Mas eu recebi um diagnóstico em janeiro de que eu estava perto de ir para a cadeira de roda. E ontem eu fui ministrar na igreja do meu irmão em Mantena, eu passei por Mantena, para ficar 2 dias lá repousando, para poder chegar aqui mais tranquilo e bem. E ontem, no final do culto, meu irmão me chamou e falou, você vem cá que nós vamos orar por você. Irmãos, não senti mais dor. Você está me vendo pulando feliz. Eu estou de boa. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Pode aplaudir mais forte. Glorificar o nome dele. Porque ele ainda cura. Ele ainda faz milagres. E eu te digo que o avivamento está chegando perto de nós. Porque aonde o reino de Deus chega, existe cura, existe libertação. Aleluia! Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Quero compartilhar algo com vocês. Mateus capítulo 9, versos 23, 24 e 25. Essa versão aí está ótima. Vamos ler comigo? Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. E começaram a rir dele. 25. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão. E ela se levantou. Meu Deus. Irmãos, esse texto ele é confrontador. Esse homem que o texto fala é um homem chamado Jairo. Esse homem era chefe na sinagoga e ele chegou perto de Jesus e no texto de Marcos, capítulo 5, se não me falha a memória, ele narra a história e ele diz que quando ele saiu de casa, sua filha ainda estava viva. E ele chega para Jesus e fala, Jesus, eu preciso que o Senhor cura a minha filha. Você pode ir lá em casa? E Jesus sai então e vai caminhando para a casa de Jairo. E no meio do caminho ele cura uma outra mulher que havia 12 anos. E quando ele chega na casa de Jairo, todo mundo já perdeu algum ente querido e sabe como que é quando perde alguém na casa, quando alguém morre. É aquele auê terrível, uma bagunça terrível, não é isso? Não pode falar auê não, desculpa. É aquela bagunça em casa. E Jesus chega exatamente dessa maneira. Jesus chega na casa de Jairo e existia um alvoroço. E Jesus vira para Jairo e fala assim, eu preciso que esses flautistas saiam daí, porque eu vou fazer algo incrível, para que eu faça aquilo que eu tenho de fazer. Esses flautistas, esses homens que estão zombando do poder que eu tenho, esses homens que estão zombando da autoridade que eu tenho, eles precisam sair. E aí o texto diz que eles saem e Jesus convida algumas pessoas e Jesus entra e essa menina ressuscita.
E o que eu quero ministrar hoje ao coração de vocês, em uma conferência de avivamento, nós precisamos de entender que para que a manifestação de Jesus seja uma realidade, para que a manifestação dele seja algo sobrenatural, é necessário que nós venhamos gerar um ambiente profético propício para que ele venha e faça. E o que determina aquilo que Deus vai fazer em um ambiente são as pessoas que ali estão. Então Jesus chega neste lugar e começa a fazer algo incrível. Jesus chega na casa de um homem em que a filha estava morta. A morte na casa dele era uma realidade, era um fato. E talvez você não saiba, mas na cultura judaica, sempre que alguém morre, eles têm duas coisas muito importantes que eles fazem. Primeiro é contratar homens que tocam flautas para induzir essas pessoas a chorar mais e também viver o luto. E outra coisa que eles têm costume é de chamar umas mulheres para elas chorarem. São mulheres contratadas para chorarem alto, para gritarem, para mostrar que de fato a morte é um desespero para quem fica. E essas pessoas estavam fazendo coisas legais, elas não estavam pecando, elas estavam fazendo algo correto, culturalmente era algo correto. Mas nós precisamos entender que a cultura da nossa vida, às vezes Deus quer tirar alguma cultura para que Ele venha implantar a cultura do reino. A cultura do reino, ela não sobrevive aonde a cultura do homem está estabelecida. A cultura do reino, ela não manifesta se a cultura do homem não se adequa à cultura do reino. Ali existia um ambiente preparado para luto. A casa estava preparada e declarando a morte daquela criança. E Jesus entra e a primeira coisa que acontece, ele confronta aquele ambiente. Ele confronta o ambiente. Jesus aqui, ele não começa entrando, orando, impondo a mão. Não. A primeira coisa ele confronta. Nós precisamos entender que para que um avivamento seja a partir de nós, a primeira coisa que nós precisamos é discernimento de tempos e estações. Discernimento do que eu vou falar, do que eu vou fazer. E a segunda coisa que nós precisamos entender é que se o ambiente não está propício para que o avivamento venha acontecer, se que o milagre venha acontecer, nós precisamos confrontar esse ambiente. E Jesus Cristo fez isso. A primeira coisa que ele faz naquele ambiente, para que o ambiente profético seja gerado e milagres aconteçam, a primeira coisa que ele faz é atrapalhar, é arrancar todas as pessoas que estavam ali e que podiam atrapalhar a manifestação que ele tinha para fazer. Uma outra coisa que nós precisamos entender é que nem todo som que flui de nós gera vida. E aqui eu não estou falando apenas de música. A palavra que sai da sua boca, ela é um som. A palavra que você profere é um som. E a Bíblia diz que da nossa boca pode sair bênção e pode sair. Da nossa boca pode sair vida e pode sair morte. E é exatamente isso. O som que exala de nós pode gerar vida ou pode gerar morte. Som nenhum é neutro. Não existe som neutro. Da nossa boca só sai vida ou sai morte. Da nossa boca pode ser gerado um som profético para que Jesus venha atuar trazendo vida, ou que da nossa boca pode atuar para que venha trazendo morte. Da nossa boca pode fluir um som para que venha trazer cura, ou da nossa boca pode soar um som que pode deixar alguém continuar a estar doente. Não existe atmosfera neutra. Tudo que nós falamos, tudo que sai de nós,
É para a vida ou para a morte? É para o bem ou para o mal? E aqueles músicos estavam tocando uma música que falava de morte. Esses músicos estavam celebrando a morte. Eles estavam adorando a morte. Eles estavam liberando a partir deles. E por que eu digo a partir deles? Porque quando qualquer músico toca, ou quando qualquer músico canta, o som que é exalado do instrumento não sai diretamente do instrumento, mas sai de dentro de nós. Deixa eu explicar melhor para que você entenda. Você já escutou a mesma música, tocada da mesma maneira, por pessoas diferentes. E a sensação que você tem, que as pessoas tocaram totalmente diferente daquilo que você ouviu. Por quê? Porque cada músico, cada pessoa derrama o que está dentro dele, não apenas os acordes que ele está tocando. Não é diferente. Amanhã alguém pode vir e ministrar a mesma coisa, o mesmo texto, o mesmo assunto. Não vai soar igual, vai soar diferente, por mais que você esteja escutando uma pessoa diferente falando as mesmas coisas. Por quê? Porque cada um libera aquilo que tem dentro. E Deus não aceita que aquele ambiente continuasse do mesmo jeito. Deus viu o alvoroço, Deus viu os flautistas, e Deus tomou uma atitude inesperada para todos eles. Jesus Cristo poderia fazer como ele fez com Lázaro, dar um grito e falar: Lázaro, sai para fora, mova a pedra. Jesus Cristo poderia ter falado: traz a criança aqui para fora, porque o que eu vou fazer todo mundo precisa ver. Ele poderia? Claro. Mas o ambiente que eles estavam gerando a partir daquilo que eles estavam vivendo, aquele alvoroço trazia desespero. Aquela música que estava sendo entoada era a música que estava gerando morte. Nós precisamos de entender que ambientes falam, ambientes traduzem sentimentos, ambientes mostram se nós devemos esperar ou se nós devemos avançar. Ambientes nos ensinam a ministrar coisas. E naquele momento, aquela casa, o que estava sendo gerado a partir das pessoas que ali estavam, era o seguinte: o próximo passo é o enterro. Vamos chorar, vamos gritar, vamos desesperar, porque afinal de contas, uma criança ser enterrada não é normal para ninguém. E olhando por um prisma humano, eles estavam certos. O problema é que Jesus Cristo não opera em ambientes que são decretados coisas como derrota, como fim, e porque as pessoas estavam ali, estavam decretando o fim, Jesus disse para eles: vocês precisam se retirar deste lugar. Sabe, eu preciso que você entenda, para que um avivamento na sua vida aconteça de fato e de verdade, Jesus vai te pedir para que algumas coisas ou pessoas saiam de perto de você. Você sabe aquela pessoa que quando você conta seus sonhos, seus desejos espirituais, o que Deus tem plantado no seu coração em relação às coisas ministeriais, e essa pessoa fala assim: não sei, eu acho que você não tem capacidade, eu acho que você não dá conta do recado. Sai de perto dessa pessoa. Sai de perto dessa pessoa. Você sabe por quê? Porque todas as coisas são possíveis àquele que crê. Todas as coisas não é parte, não é 40%, não é 30%, é 100%. Tudo é possível ao que crê. E Jesus mostra então com essa atitude quem governa sobre a terra. Ele começa mostrando que o governo espiritual é uma realidade antes que o governo físico aconteça. Jesus começa a mostrar que ele precisava primeiro expulsar os homens que estavam decretando a morte, porque aquele lugar era o lugar de manifestar vida.
E o grande problema naquele momento não era as pessoas. O grande problema é que aquele ambiente estava determinando morte. E não pode cantar morte aonde se espera vida. Não pode cantar sobre doença aonde se deseja cura. Nós precisamos entender que a mente humana, ela nunca pode ser dúbia. A mente humana nunca pode cochear em dois pensamentos. O homem de Deus e uma mulher de Deus, ele declara coisas baseadas naquilo que ele crê e não naquilo que ele vê. O que eles criam até o momento é que aquela menina seria enterrada no próximo dia. Mas Jesus Cristo estava pronto para fazer a coisa certa, na hora certa e perto das coisas certas. E o ambiente que Jesus chegou, o texto diz que aqueles homens riam dele. Jesus nunca opera um milagre, um avivamento nunca vai chegar em um ambiente de escárnio. Um ambiente aonde homens e mulheres levam as coisas de Deus de qualquer maneira. Sabe, as coisas de Deus têm que ser feitas à maneira de Deus. Eu nunca posso fazer aquilo que Deus me pede do meu jeito. E nós precisamos entender que para buscar um avivamento, eu preciso estar alinhado com Deus. E o homem alinhado, ele nunca tem coragem de zombar daquilo que Deus está fazendo. Ambiente profético não combina com isso. E o riso desses homens revelava, na verdade, incredulidade. E Jesus Cristo não insistiu para que essas pessoas ficassem. Ele mandou que todos eles saíssem. E Jesus Cristo então chama pessoas pontuais, pessoas cruciais, pessoas que estavam prontas, desejosas, deviam ter uma extrema vontade de ser participante daquilo que Jesus Cristo estava fazendo. Jesus então chama Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe daquela criança. Pedro, Tiago e João, porque os três de fato eram os homens mais perto de Jesus. Eram os homens que carregavam o DNA, e pelo olhar de Jesus, ele sabia o que Jesus Cristo deveria fazer. Não tem aquele negócio aqui, para quem é casado vai entender muito bem o que eu falo. Quando alguém olha para você, você já entende o que ele quer falar. Não acontece isso? Era isso que acontecia com Jesus, Pedro, Tiago e João. Era exatamente isso que acontecia. Por isso eles estavam alinhados com aquilo que Jesus Cristo queria fazer naquele lugar, naquela hora, naquele dia. E Jesus convida o pai da criança, as pessoas, na verdade, mais interessadas para que o milagre acontecesse. E talvez você me pergunta, mas pastor, por que conferência de avivamento você está falando disso? Porque nós precisamos entender que para que um avivamento aconteça na nossa vida, nós precisamos gerar um ambiente. E para gerar um ambiente, nós precisamos estar do lado de pessoas certas. Pessoas que nos acompanham, pessoas que entendem o nosso coração, pessoas que estão alinhadas com aquilo que Deus deseja fazer nesses dias. Ei, o que Deus tem para derramar sobre este lugar, sobre essa casa, sobre essa cidade, você precisa estar esperto e entender e caminhar do lado de pessoas propícias, pessoas que vão te fazer avançar, pessoas que vão te empurrar para o seu propósito. Jesus não preocupa com muita gente, Jesus preocupa com gente certa. Jesus reduziu a quantidade de pessoa, mas ele não decidiu de manifestar a glória dele. Por quê? Porque Jesus não precisa de quantidade, ele precisa de unidade. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos sejam como um. E depois, no final do texto, no versículo 3, ele fala: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Ei, um ambiente de unidade, um ambiente onde todos estão com uma só mente, onde todos estão com um só pensamento. É nesse ambiente onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. É nesse ambiente que Ele ordena a vida para sempre. Ambiente profético precisa ser coerente com aquilo que está falando. Ambiente profético não pode ter barulho, não pode ter frequências erradas, não pode ter um zumbido errado. Ambiente profético precisa estar alinhado com aquilo que Deus quer fazer. Ei, Deus deseja derramar sobre essa cidade o sobrenatural dele, mas para que isso aconteça, precisa de um homem, de uma mulher alinhado com ele, para viver esse chamado, para fazer com que ele de fato venha fazer algo incrível. Milagre para Deus não é algo difícil. O problema é que o ambiente errado não permite com que o milagre dele aconteça. Primeira coisa que Deus faz antes que Ele quer fazer aquilo que aconteça é gerar uma mudança. Primeiro na nossa mente, no nosso coração. E a partir da mudança que acontece em nós, Ele começa a fazer a partir de nós. Jesus diz: a menina não está morta, ela está dormindo. Ela não está morta, ela está dormindo. A morte para todas as pessoas que estavam ao redor era uma realidade. E não tinha nada que você falasse com aquelas pessoas que faria mudar a mentalidade e a cabeça delas. E quando Jesus fala, ela não está morta, ela está dormindo, todo mundo olha para ele e fala: você está de brincadeira comigo. Não está vendo que a menina está morta, o coração dela parou de bater? A menina estava até há pouco tempo com o coração funcionando. Parou, não tem o que fazer. Como diz o mineiro, acabou milho, acabou pipoca. Mas preste atenção, um homem ou uma mulher que está em busca do avivamento, um homem ou uma mulher que está pronto para viver o avivamento, ele decreta a palavra de vida, ele declara realidades celestiais na terra, ele traz a realidade celestial para a terra. Porque profético é exatamente isso. Profético é trazer uma realidade da eternidade para hoje. E Deus muda. A palavra profética, ela só pode ser liberada em um ambiente aonde é permitido que essa palavra venha germinar. Lembra da parábola da semente, do semeador? Jesus jogou uma semente à beira do caminho, vieram os pássaros e comeram. Jogou no meio do pedregulho, não suportou por causa do sol, jogou no meio dos espinhos. Ela nasceu e cresceu, quando ela começou a crescer, ela não suportou os espinhos e morreu. Mas ele jogou na terra boa, e a semente brotou e germinou. Nós precisamos entender que o ambiente errado pode mudar uma semente boa, uma semente correta. E é por isso que eu estou falando que nós precisamos estar do lado de pessoas certas, do lado de pessoas que querem junto conosco declarar as realidades da eternidade para hoje. Nós precisamos estar em ambientes aonde tudo que é declarado daquilo que a eternidade diz, pessoas acreditem e comecem a declarar junto conosco. Por que que hoje, e eu acredito que Jesus tem feito isso aqui nessa casa, porque há algum tempo eu tenho visto Deus manifestar de forma sobrenatural através da adoração profética nesse lugar. Por que que acontece essas coisas no nosso meio? Porque muitas pessoas estão reunidas com o mesmo pensamento. Toda vez que você sai de casa com o coração desejoso em adorar a Deus, em derramar o melhor que você tem, em fazer o seu melhor para Deus, esse ambiente é gerado uma presença sobrenatural e a presença manifesta de Deus. E é isso que acontece. Um som errado pode matar uma semente boa. A semente foi jogada em 4 tipos de solo, porém apenas um germinou. Você precisa de tomar cuidado com as pessoas que você anda. Você precisa de tomar cuidado com aquilo que é gerado no seu coração.
Você precisa tomar cuidado com aquilo que é gerado a partir da sua boca, a partir de você, porque nenhum som é neutro. O que sai da sua boca ou pode ser vida ou pode ser morte. E entenda, precisa ser uma palavra de vida. Jesus Cristo não negou que aquela criança estava morta. Ele falou, ela está dormindo. Nós precisamos entender que gerar esse ambiente profético é uma responsabilidade nossa. Buscar o avivamento, orar, ter uma vida com Deus é responsabilidade nossa. E Deus sempre coloca pessoas que escutam o céu para estar ao nosso lado, nos direcionando naquilo que nós precisamos caminhar. E sabe, Jesus toma aquela criança pelas suas mãos, aquela criança se levanta. Coloca o texto, verso 26, se não me falha a memória, é o 26 mesmo. E a notícia espalhou desse acontecimento, e a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Em algumas versões fala espalhou por todo o país. Preste atenção, a partir do momento que você entender que é necessário que você retire de perto de você pessoas que zombam daquilo que você carrega, pessoas que não acreditam em você, sobre aquilo que você carrega e de quem você é em Deus. Deus vai começar a fazer coisas sobrenaturais em você e através de você. E tudo aquilo que nós fazemos gera uma notícia. Tudo aquilo que Deus nos usa para fazer gera notícia. E através daquilo que você viverá, a autoridade que virá sobre a sua vida, a manifestação de Deus que vai fluir a partir de você, sairá uma notícia que existe uma igreja em Valadares que está trazendo a presença de Deus sobrenaturalmente. Existe um povo que está trazendo a presença de Deus. Existe um povo que quando ora, Deus cura. Existe um povo que enquanto canta, pessoas são libertas. Existe um povo que está trazendo a presença de Deus de forma sobrenatural. Aleluia. Milagres de Deus não são coisas impossíveis e nem difíceis. O problema é que muitas vezes os ruídos externos nos atrapalham de viver o extraordinário de Deus. E o que esse texto nos ensina é que antes de Deus mudar a situação de alguém, antes de Deus fazer algo em nós e através de nós, é necessário que mude o ambiente que nós estamos gerando. Deixa eu te dar um conselho. A hora que o pastor chamar alguém para orar por ela, a hora que ele convocar você para fazer uma oração proposital por algum motivo, não abra mão de ser participante daquilo que Deus está fazendo. Porque deixa eu te falar, Deus vai fazer. Deus vai fazer. A pergunta que fica nessa noite é se você está determinado a participar daquilo que Deus vai fazer. Nós temos orado isso na nossa igreja, na Serra. O nosso tema profético do ano passado é perseguindo o avivamento. Em março é o aniversário da igreja. Existe uma probabilidade muito grande de nós acrescentarmos algo e continuarmos com esse tema de perseguir o avivamento. Porque eu disse para eles, se você não acredita, eu disse no dia da mudança de estação, que a gente muda o tema profético no aniversário da igreja lá. Eu falei com eles, se você não está afim de buscar isso, fique em paz. Pode procurar outro lugar. Se você quiser ficar aqui, está tudo bem. Mas eu preciso de pessoas que desejam viver aquilo que Deus tem falado comigo. E Deus tem dito para mim que vai derramar um avivamento. Deus tem dito para mim que pessoas entrarão ali, já aconteceu várias vezes, pessoas entrarem com algo e sair diferente. Alguns dias atrás chegou um rapaz na igreja e ele estava
como é que fala? Ele estava em overdose. Já estava com a pupila dilatada, já estava todo lenhado. E ele entrou na igreja, eu vi que a hora que ele entrou, sabe aquela nuvem negra vem junto? Não era apenas uma overdose, era junto com ele alguns demônios. Quando eu vi aquilo, que eu vi como o ambiente mudou, eu chamei o pastor, outro pastor que me ajuda, e falei assim, leva ele para o gabinete, vamos lá. E o pastor, pelo amor de Deus, se esse cara morrer aqui, eu falei, não vai morrer aqui, pode ficar em paz, pode ficar de boa, vamos levar ele para o gabinete. Levei, conversei com ele 5 minutos, falei, posso orar por você? Você acredita que isso tudo vai passar? Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Eu falei, não estou perguntando o que você é, estou te perguntando se eu posso orar por você. Posso, então tá bom. Orei, quando eu acabei de orar para ele, pastor, eu não estou sentindo mais nada. Eu falei assim, é só isso, vai em paz, tua fé te salvou. A Rita falou assim, meu bem, e se esse rapaz morre dentro da igreja, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, vou fazer o quê? Eu fiz a minha parte, eu orei para que ele fosse curado, e ele nunca mais voltou na igreja, eu não vi aquele rapaz mais. E depois da gente orar, demônios se manifestaram nele, e aí eu larguei ele com outro pastor, e o outro pastor não está acostumado com isso. Pensa, larguei o menino sozinho com o pastor no gabinete, e falei, pastor, fica à vontade com ele aí, bate o papo, a hora que você quiser liberar ele, libera ele, eu estou indo para começar o culto. Estou indo, fui, partiu adorar a Deus. O pastor ficou sem saber, perdido, e falou assim, e agora? Eu falei, não sei, tchau. Sabe, nós precisamos de estar prontos para fazer tudo aquilo que Deus mandar. Nós precisamos de estar alinhados com aquilo que Deus tem para fazer nessa estação. Nós precisamos de estar desejosos de serem participantes daquilo que Ele vai fazer. A conferência de avivamento é para que de fato aconteça um avivamento neste lugar. E para que um avivamento de fato venha acontecer, precisa de homens e mulheres desejosos, prontos para viver esse avivamento. Você está animado? Eu queria que você colocasse de pé.